Boa noite, nosso público querido, bem-vindo a mais uma live da MG Psicólogas Associadas. Hoje, Glaucia e eu temos o prazer e a honra de recebermos o Major Diógenes para conversar um pouco com a gente, né, de apagar incêndios, a psicoeducação em saúde. Muito obrigada, Major, por ter aceito o nosso convite, é uma honra, nós mineiras te acolhendo, e querendo dizer que eu gostaria que você se apresentasse, mas posso ir antecipando que, a meu ver, é o bombeiro mais psicólogo que eu conheço. Então, vamos lá. Obrigado, Glaucia, obrigado, Marília, pelo acolhimento, né? Eu me sinto realmente muito à vontade com o povo mineiro, como eu estava falando para vocês em off, né? Agora há pouquinho, possivelmente tenha sido o estado que eu mais viajei, né? E com uma gratidão absurda. O cuidado que o povo mineiro tem com a saúde mental é admirável e a gente tem que aprender muito com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado aqui, muito orgulhoso de estar com vocês aqui no canal de vocês. Bom, me apresentar eu acho que é fácil, eu sou major do Corpo de Bombeiros, né? Eu não tenho, né, como a Glaucia falou, eu não tenho formação na parte de saúde mental direta, né, porque minha formação passa longe, eu tenho formação em Direito e sou engenheiro civil, mas fiz alguns cursos na área, fiz mestrado na área também, né, e me apaixonei por esse tema chamado suicidologia, porque no meu caso, que sou bombeiro, esse tema ele lida diretamente com vida e não com morte, né, então quando a gente percebe e tem a oportunidade, né, de estudar esse tema, e eu estudo esse tema há 15 anos, né, eu dediquei minha vida profissional em volta da suicidologia já há 15 anos, a gente está diretamente salvando pessoas, né? No meu caso, então, que a gente lida diretamente na área da crise suicida, quando você tem o êxito de tirar uma pessoa do intuito da morte, dos braços da morte, realmente é o coroamento disso. Então, eu sou o major do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, da ativa, apesar dos cabelos brancos aqui, ainda sou da ativa, ainda tendo ocorrências, e trabalho na Escola Superior de Bombeiros, que fica no município aqui de Franco da Rocha, que é a maior escola de bombeiros da América Latina, né? Uma área gigantesca lá de 110 hectares, que forma e especializa os bombeiros, não só do estado de São Paulo, mas também de outros estados e de alguns países também. Então é isso. Eu fico muito orgulhoso de poder falar com profissionais como vocês da área da saúde mental. Muito obrigado pelo convite. Nossa, a honra é nossa, né? De recebê-lo aqui conosco. É muito comum a nós, psicólogos, sermos solicitados a apagar incêndios, né? Naturalmente que não são os fogos aí conhecidos, mas em situações realmente de crise. E eu acho que é muito interessante a gente poder conversar a esse respeito, né? Assim, essa semelhança dos fogos e das situações e as crises, né? E especialmente esse aspecto. Eu fiquei muito impactada, Major, quando eu escutei uma frase sua, quando você diz: ser bombeiro não é vestir farda, é um estado de abnegação. Que tal conversar a respeito disso? Vamos falar. Eu tenho quase 30 anos de bombeiro, né? E eu sempre falo o seguinte, Glaucia, que durante os 30 anos eu convivi com pessoas que vestiram e vestem a mesma farda que eu. E nunca serão bombeiros, né? Porque não tem o espírito, não tem a abnegação, não tem a doação de que um bombeiro tem que ter. Em contrapartida, eu também convivi nesses últimos 30 anos com profissionais de outras áreas, né? Psicologia, psiquiatria, enfermeiros, médicos, jornalistas, né? Socorristas e tantos outros profissionais. E alguns deles nasceram e morrerão bombeiros, porque eles têm dentro deles o âmago de se doar, né? E eu acho que é isso. Eu aprendi depois de 30 anos que ser bombeiro é se doar, independentemente da farda, do macacão, do jaleco que se veste, né? Então eu acho que o espírito de um bombeiro de alma, um bombeiro de coração, é esse.
quando você se doa para salvar pessoas, ou pelo menos para tentar salvar pessoas que você nem ao menos conhece, né? Porque se eu pegar o histórico das pessoas que eu já salvei, né, eu não conhecia nenhuma delas, né? E passei também a não conhecer, não convivi com essas pessoas. E no momento do salvamento, no momento do acolhimento, no momento da escuta, essas pessoas eram tratadas como se fossem íntimas minhas, com maior respeito, com maior dignidade. E é assim que tem que ser. Eu acho que esse aí é o verdadeiro espírito de um bombeiro, independentemente, como eu disse anteriormente, também da farda, do macacão ou de qualquer outra vestimenta que possa ser envergado. Eu digo muito, né? Eu faço terapia já há alguns anos, né? Eu falo muito para minha terapeuta, doutora Ana, a senhora é uma bombeira, né? A senhora me acolhe, a senhora me salva nos momentos que eu preciso ser salvo, né? E isso é bombeiro. Então, o papel também do psicólogo, o papel do terapeuta, de certa forma, é um papel de bombeiro, porque ele acolhe no fogo do desespero. E acolher uma pessoa no fogo do desespero é uma profissão e é uma missão para poucos. E é muito interessante essa marcação, né, de intervenções que possam ser feitas, algumas vezes de uma maneira técnica, mas sem humanização. Como é que, para você, ao longo desses anos, especialmente nesses 15 anos, trabalhando a humanização nas intervenções, Major? Completando a pergunta da Glaucia, assim, como é que foi esse trajeto de começar, né, nessa abordagem, né, essa abordagem humanizada aos tentantes? É isso aí. Conta um pouquinho essa história aí para nós, por favor. Eu fico muito feliz quando vocês usam esse termo, né, tentantes, que foi um termo que a gente, lógico, ele já existia essa palavra no português, né, ela já existe na língua portuguesa, mas a gente migrou essa palavra para uma tentativa de suicídio. Então, quando a gente começou a pensar numa técnica que fizesse a dissuasão da ideia da morte por parte de um tentante, a gente tinha que tirar coisas, né, do conceito básico de uma ocorrência e mudar essas coisas. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei, e eu lembro até a noite que eu estava e aonde eu estava, quando eu falei, puxa, a palavra suicida, ela é muito forte, né? E ela marca de forma definitiva uma pessoa. Porque se uma pessoa tentar o suicídio, ela vai ser um suicídio o resto da vida. E aí eu vi as pessoas chamando, até com um certo ar pejorativo, de suicidas. Eu falei, a gente tem que começar a mudar por aí. E aí, em 2005, né, quando eu me deparo com uma ocorrência de 6 horas numa torre de celular, aqui na Zona Leste de São Paulo, o espólio dessa ocorrência foi uma coisa muito não boa, não foi ruim totalmente, porque o rapaz acabou não se matando depois das 6 horas que nós ficamos juntos ali na torre de celular, mas quando eu desci com ele, quando ele desistiu da ideia do suicídio, eu percebi que eu tinha feito muito pouca coisa para ajudar. Eu não tinha feito absolutamente, eu não tinha utilizado nenhuma técnica, eu não tinha utilizado nenhuma escuta compassiva, né? E aí eu decidi começar a estudar, e na época eu lembro que até fazia faculdade de engenharia, né? E aí alguém me falou assim, eu era capitão, né? Falou, capitão, o senhor conhece o Centro de Valorização da Vida? Eu falei, isso foi em 2005, né? Não, desculpa, eu era tenente ainda, que são 2 postos abaixo do que eu sou agora, que eu sou major. E aí eu fui para o Centro de Valorização da Vida e fiquei lá fazendo os cursos deles, eles me acolheram de uma forma, né? Ela foi até bacana, porque eles nunca tinham tido um bombeiro como voluntário, pelo menos naquela unidade que eu estava. E eu fiz os cursos e fui me apaixonando. Comecei a ser voluntário durante alguns finais de semana, e esses finais de semana foram sendo consecutivos, e até o dia que eu me vi 2 anos lá no CVV atendendo pessoas. Então, o know-how, né, de atendimento de ocorrências no Corpo de Bombeiros, de atendimento de ligações no CVV, dos cursos que eu fiz, né, ligados à área da saúde mental, das palestras que eu fui, né, e muitos livros que eu li de autores renomados aqui no Brasil,
fez com que eu tentasse um mestrado em 2015, na verdade em 2014, e aí quando eu terminei esse mestrado em 2015, finalzinho de 2015, eu decidi fazer um pacote, criar um curso de abordagem humanizada, né, no qual a gente pudesse levar conceitos da área da psicologia, conceitos da área da psiquiatria, da neurolinguística, da linguagem corporal, até da maiêutica socrática, né, nós utilizamos para realizar a dissuasão da ideia da morte. E aí, em 2016, no comecinho de 2016, pela primeira vez no Brasil, houve o curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio na Escola de Bombeiros, local que eu citei agora há pouquinho, né? Esse curso nasceu para bombeiros militares, inicialmente, só que eu percebi que havia uma demanda reprimida tão grande no meu meio, ou seja, profissionais que labutam na área da urgência e da emergência, socorristas, bombeiros, SAMU, enfermeiros, médicos, que a coisa explodiu, né? E hoje nós estamos indo agora em dezembro para a 13ª edição do curso, e profissionais, uma gama de profissionais já fizeram esse curso, não só bombeiros militares, como bombeiros civis e todos esses que eu já citei, até jornalistas já fez esse curso. Ou seja, o curso ele é para pessoas e profissionais que podem vir atender uma tentativa de suicídio. Mas eu acho que o grande ganho, Marília e Gláucia, foi humanizar. Porque até então, antes de 2005, quando eu subo nessa torre de celular, nós íamos para uma tentativa de suicídio até com uma certa raiva, né? Porque o pensamento na época era o seguinte: por que eu vou perder tempo com uma pessoa que não quer viver, se eu posso canalizar o meu tempo para uma pessoa que quer viver, decorrente de acidentes automobilísticos, incêndios e outras mais, né? Então a gente ia com uma certa raiva com essas pessoas, tinha nessas pessoas egoístas, né? E aí a gente começou a perceber que não, né? Atendendo ocorrências, ouvindo pessoas, desenvolvendo uma escuta compassiva, nós aprendemos que são pessoas comuns, com um aglomerado de problemas que, de certa forma, não foram resolvidos, né? Ou não foram... não tiveram um direcionamento, né, por parte de um profissional, e aí o respeito veio naturalmente, né? A empatia veio naturalmente. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, temos aí em todo o Brasil mais ou menos quase 500 abordadores que seguem a técnica humanizada de atendimento a tentativas de suicídio. E é muito bacana, porque, terminando minha fala, né, é muito bacana quando a gente vai para uma ocorrência de tentativa de suicídio. Antigamente, a gente achava que a ocorrência tinha sido maravilhosa quando ela acabava num rapel de impacto, quando ela acabava numa ação tática, ou seja, distraía e pegava de forma abrupta. E hoje a gente se emociona, a gente acha muito bacana quando essa tentativa de suicídio acaba num abraço do tentante com o seu abordador. E eu acho que o grande coroamento... Eu já tive essa oportunidade por missão 52 vezes. Por 52 vezes, eu dei um abraço. E foi o coroamento ali, quem sabe, de uma carreira. É muito lindo, né? E é esse tripé que você está trazendo, né, Major? Da dignidade, da delicadeza e da precisão. Né? Não é na força bruta, né? É isso. Eu acho que a força bruta ela deve continuar como backup da ocorrência, porque a técnica ela não é infalível, né? Não é uma fórmula matemática, mas, né? Ela é hoje utilizar a força bruta, né? O rapel de impacto, as coisas mais que a gente chama de ação tática, né? Ela é muito menos utilizada do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E, na verdade, todo esse tripé de respeito, de empatia, né, eu trouxe da área de vocês, minhas queridas. Né? Eu aprendi ouvindo, né? Eu aprendi convivendo. Eu, conversando uma vez com o doutor Neuri Botega, né, ele me falou o seguinte, me deixou muito emocionado. Né? Ele falou assim, possivelmente você seja a voz
mais alta dos psicólogos e psiquiatras pelo Brasil, né? E eu defendo vocês com unhas e dentes. E quando eu defendo vocês com unhas e dentes, quem sabe seja mais forte do que você se autodefender com unhas e dentes. Porque eu não labuto em causa própria. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. E quando eu defendo uma terceira profissão que não é a minha, eu acho que eu acabo tendo mais efeito do que... É muito fácil eu defender bombeiro. Eu sou bombeiro, né? Agora, quando alguém me defende, a coisa se torna um pouco mais forte, né? Então, eu defendo a profissão de vocês e eu canalizo pessoas praticamente diariamente para a terapia e para o autocuidado. E é muito legal, né, na sua fala, e a gente buscar aí esse casamento do apagar incêndio com a psicoeducação, né? E esse caminho que Marília e eu estamos tecendo nesse aspecto, do que é lidar com crise, de que maneira que a gente pode evitar que ela se avolume para entrar num aspecto, num caminho desse, né, com essa envergadura aí, que chega aí na condição do tentante. Né? E prestando atenção... Sim. Desse que você tanto enfatiza também, né, do preconceito que a gente tem com a saúde mental. Né? Muito. Com que envolve saúde mental. Cuidamos de uma série de coisas, mas não cuidamos da nossa saúde mental, né? Você sabe, Marília, que é o seguinte, né? Então, assim, as pessoas buscam fórmulas, porque o ser humano ele tende a ser cartesiano, né? Então, X é X, Y é Y, mas não é. Saúde mental não é isso, a gente sabe que está muito longe de ser isso. De certa forma, se a gente não... Todos os estudos estatísticos sobre suicidologia, eles não se dão em ano, eles se dão em décadas. Então, a gente hoje estuda o que foi computado lá há 10 anos atrás. Quem sabe daqui a 10 anos, a nova geração que virá compute o espólio do que nós estamos fazendo hoje, né? Mas se a gente não agir diretamente no preconceito que hoje se tem com saúde mental, ainda se tem muita preconceito com saúde mental, essa nova geração não vai computar números bons, números positivos. Infelizmente, para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, se eu provocasse todos eles e pedisse para eles completarem uma frase com uma palavra, eles completariam praticamente com a mesma palavra. Psiquiatra é médico de... Psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra não é médico de doido, psiquiatra é médico de gente, terapia não é frescura. Eu nunca vi em 15 anos da minha vida, lidando com essa área, ninguém curando depressão, por exemplo, carpindo um terreno ou lavando um tanque de roupa, como a minha geração criou algumas frases que são altamente tóxicas e nocivas, né? Infelizmente, a geração Y, que é depois da minha, e a Z, que é depois da Y, né? Essas duas gerações, elas precisam fazer terapia, porque a minha precisou e não fez, né? Em decorrência disso, a minha criou um monte de preconceitos com saúde mental. Hoje, nós colhemos o que a minha geração criou lá atrás. Eu acho muito bacana quando alguém da minha geração fala assim, essa molecada que está aí, eles são Nutella, eles não têm resiliência, né? Acho muito bacana quando um pai fala isso, porque ele põe nas suas costas um carimbo de incompetente para criar uma geração, porque, afinal de contas, quem cria a geração posterior é a antecessora, né? Uhum. Então, quando um jovem velho como eu fala que a geração que está na seguinte é fraca, então Nutella, eu sou incompetente, então eu não soube criar geração. Mas eu acho que é o espólio da minha geração, né? A minha geração criou muitos preconceitos com saúde mental, se esquecendo de uma coisa muito básica, né? O ser humano ele só vai ser integral totalmente se ele tiver completo em 3 esferas. A primeira é a física, então, inevitavelmente, nós temos que cuidar de índices de colesterol, glicemia, pressão alta do corpo, né? A segunda é espiritual, e veja bem, estou falando de espiritual e não de religião, né? Você pode ser ateu
e ter total fé na sua crença ateia. E ótimo. E a terceira que comanda tudo isso, meus queridos, está aqui, né? Então, se faltar índices aí, ou melhor, a captação, o armazenamento, ou a produção de serotonina, de endorfina, de noradrenalina, de dopamina e de todas as inas que a gente conhece e já estudou, não daria de jeito nenhum. Então, estar integral nas 3 esferas é condição sine qua non para que o homem se torne uma pessoa feliz, uma pessoa pelo menos estável. E quando alguma dessas esferas falham, a gente tem que entrar com uma ajuda externa. E nem toda ajuda ajuda, né? A gente sabe disso, dessa frase que nós temos tanto ouvido por aí. E é uma verdade, né? Eu não sou forte, eu me considero um cara razoavelmente forte hoje em dia, mas eu não nasci forte, eu nasci com todos os monstros internos, todas as fraquezas que todos nós temos numa faixa medíocre. E eu soube lidar com essas fraquezas, com esses monstros internos, em terapia, né? E no meu meio, então, é pior ainda. Quando eu falo que eu faço terapia, praticamente as pessoas confundem com, sei lá, com fraqueza e com outras coisas que eu evito de citar. Mas eu faço terapia e diga-se de passagem, Gláucia e Marília, eu jogo na cabeça da minha terapeuta todas as minhas fraquezas e meus monstros internos e ela que vai fazer terapia, né? E isso é chamado de autocuidado. Vocês conhecem trilhões de vezes mais do que eu. Em eras que nós estamos cada vez mais sedentos por stalkear pessoas em redes sociais, saber se ela está na praia, se ela tem foto, se não tem foto, nós nos esquecemos, de alguma forma, de nos auto-stalkear, né? Nós esquecemos de nos autocuidar. E aí, isso ia ter um preço. O boleto, de alguma forma, ia chegar. E tem chegado. Eu vejo que é muito interessante nesse caminho que a gente aponta da psicoeducação, chamando, sim, atenção para a diminuição dos índices de suicídio, para não chegar em condições extremas, né? Para aprender a trabalhar o isolamento, né? E no lugar disso, o pertencimento. E fico muito preocupada, Major, até em relação a esse tempo de pandemia e que acabou virando um jargão, quando as orientações aí sanitárias prescrevem o isolamento social. Eu venho dizendo isso desde abril. Olha, isso não é isolamento social, é distanciamento físico, né? Como que essa marcação e como que essas palavras elas podem trabalhar contra todo esse caminho que a gente pode estar falando, né? Até para poder aprender a conviver, né? E chegar, sim, na questão da saúde mental e que eu acrescentaria aí a saúde relacional, que nós precisamos de aprender a relacionar, sim, esse tripé conosco, mas nas nossas interações, né? Como é que você tem visto isso, essa expressão aí do isolamento social? Então, Glaucia e Marília, veja bem, quando aqui em São Paulo, pelo menos, o governador do estado decretou, no dia 21 de março desse ano, o distanciamento social, né, e tudo foi fechado praticamente, nós ficamos aí apenas com um comércio muito básico, né, muito se especulou em nossas áreas que haveria um surto absurdo, né? Uma segunda pandemia, só que agora de suicídios, né? E aquilo começou a me preocupar, porque as pessoas, de certa forma, me cobravam, mas e aí, vai aumentar, não vai? É verdade isso? E eu tenho, né, nas minhas mãos o maior termômetro das tentativas de suicídio, que é o atendimento a tentativas de suicídio realizados pelo Corpo de Bombeiros, que é a principal corporação que atende isso em todo o Brasil. E aí eu comecei, né? Comecei a tabular o atendimento de tentativas de suicídio em São Paulo, juntamente com o próprio comandante da Escola Superior de Bombeiros, Coronel Valdir Pavão, juntamente com o Dr. Pesato, que é o Rogério Pesato, que é o médico da Escola Paulista de Medicina, né? E nós começamos a ver qual seria a reação. E, por surpresa, uma surpresa muito boa,
de março para abril, de abril para maio e de maio para junho, os índices de suicídio caíram aqui em São Paulo. Né? Veja bem, eu fiz o estudo desses 3 meses, inclusive foi alvo de um artigo científico que está para ser publicado agora. Ele foi comparado com o N, para se tornar um N grande, foi comparado a 2017, na mesma época, 2017, 2018 e 2019. E aí a gente percebe que os índices de suicídio caíram. Qual seria a explicação um pouco lógica para isso? Gláucia e Marília, nós temos aí aproximadamente a mesma idade. Nós, na nossa juventude, nós tínhamos uma coisa chamada televisor, né? A famosa TV. E nossas famílias se reuniam aí em volta desse televisor para comentar coisas fúteis, né? Para comentar os programas, né? A gente ligava, ainda a TV era a válvula, né? E aí tinha que aquecer e vinha a TV, e vinha aquela imagem preto e branco. Mas as famílias se reuniam em volta desse aparelho, né? E um pouquinho antes de se reunir em volta desse aparelho, porque existia um determinado horário para assistir TV, né? As pessoas geralmente almoçavam ou jantavam e depois iam para frente da TV. Então a família se reunia, o núcleo familiar se reunia. Veio um segundo momento, já um momento, eu não tive filho, mas seria numa segunda geração, que é a geração Y, que a aquisição dos televisores no Brasil ficou muito mais aberta, ficou muito mais fácil se adquirir televisores, e os televisores viraram peças decorativas de quartos. E aí as televisores migraram para os quartos. E aí as famílias já não se reuniam mais em volta desses televisores para comentar coisas fúteis. E aí vem um terceiro momento, que é o momento da geração Z, que é essa geração mais jovem, que eles têm até 20 anos. As famílias voltaram, nesse terceiro momento, para dentro das suas salas. Se reuniram de novo, porém, todas agora aprisionadas nesse retângulo. Já não coexistindo mais, já não comentando coisas. Porque hoje você tem uma pessoa ao seu lado, você está com o seu smartphone, a pessoa está com o seu smartphone e praticamente a gente não se conversa estando no mesmo ambiente. O vírus teve todas as facetas brutais que nós conhecemos, porém o vírus nos trouxe um aprendizado e uma faceta boa. As pessoas começaram a coexistir, a comentar coisas sobre o próprio vírus. E aí, de alguma forma, eu acho que está aí a explicação. O vírus nos ensinou a ser humanos de novo. Era a época do ser humano reaprender a ser humano, como já ouvimos isso, né? E forçosamente, né? Então, de uma forma forçada, o vírus fez com que a gente coexistisse de novo no mesmo ambiente, comentando coisas, sendo ouvidos e praticamente tendo aí, pelo menos, algumas pessoas em volta para simplesmente ouvir e conversar. E aí, de alguma maneira, a questão até da redução, né? Das tentativas de suicídio, né? As pessoas se olhando, se vendo, né? E, naturalmente, a história do pertencimento. E isso vem ao encontro, né? Eu fiz um doutorado com o tema, né, de tentativas de suicídio, mas foi com adolescentes, e fiz num hospital público, né, um pronto-socorro público, o maior pronto-socorro de Belo Horizonte, e o que a gente observava lá, né, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de 1 ano, um levantamento durante 12 meses, então deu bem o desenho para nós, o que a gente observou e que o hospital também já havia observado, é que nos meses mais frios, em que as pessoas ficam mais em casa, os índices de suicídio se reduzem. Então, assim, como é que é importante essa coisa das relações, né? Para essa nossa, para essa saúde relacional, né? Que a Gláucia se referiu há pouco. É fundamental, Marília. Eu sempre digo que prevenção do suicídio está ligada diretamente a 4 pontos e a um pilar mestre, né? No qual esses 4 pontos se apoiam. Primeiro ponto, mas sem hierarquia entre eles, né? Sem ordem entre eles. Primeiro ponto é psiquiatria.
O segundo ponto é terapia. O terceiro ponto, é o que a gente está falando aqui, de alguma forma, são os outros dois pontos que eu vou citar agora. O terceiro ponto é assistência social, né? Porque minimamente uma pessoa deve ter emprego, deve ter um local para ser acolhido dentro de um lar. E o quarto ponto é família, né? Então, quando eu tenho esses 4 pontos ajuntados e todos eles galgados, né, suportados pela própria pessoa, né? Porque não adianta uma pessoa ter uma dor no joelho durante 2, 3, 4, 6 meses e não tratar a dor do joelho, a dor do joelho não vai embora. E da mesma forma se faz com psiquiatria, com terapia. Se a pessoa não se autocuidar, né, e não tiver a total plenitude, não tiver a total consciência que ela precisa de ajuda, de nada vai valer os 4 pontos que eu acabei de citar. Então, de nada vai valer o melhor terapeuta, o melhor psiquiatra, a melhor família ou a melhor assistência social. Ela tem que se respeitar, né? E aprender a pedir ajuda. Daí, né, todos nós conhecemos porque o grande estudo do porquê as mulheres têm índices de suicídio 3 vezes menor do que os homens. As mulheres são inteligentes até na queda, porque elas não têm vergonha e nem problema nenhum de pedir ajuda quando caem, porque afinal de contas, Glaucia e Marília, nós sabemos que cair faz parte do processo da vida. As pessoas hoje buscam tanto uma coisa chamada resiliência, né? É uma palavra tão na modinha hoje, que já é, na verdade, alvo de estudo da física, né? Porque resiliência é a matéria, é a propriedade da matéria que o material tem, que quando submetido a uma força elástica, volta à sua condição aquó, sem sofrer coeficiente de deformidade. Na vida, resiliência é quanto você aguenta apanhar e continuar apanhando e vamos para frente, né? Só que só existe um método de aprender resiliência, é apanhando. E só existe uma professora, é a vida, né? Então as pessoas buscam tanto resiliência, é aquela história assim, né, Glaucia e Marília? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Uhum. Então a gente tem que morrer para ir para o céu, senão não dá certo. Então, cair, voltando na minha ideia central, cair faz parte do processo da vida, né? O que a gente não pode é cair e achar que está tudo ok, que eu posso ficar embaixo o resto da vida. Não. Aí, então, a gente não pode ter preconceito ou não pode ter vergonha de pedir ajuda. E é muito interessante a proposta que a gente desenvolve da psicoeducação em saúde, que é exatamente ir além dessas respostas primitivas às provas da vida, né? Para que a gente possa galgar patamares aí de respostas mais elaboradas, acionando-se essa capacidade resiliente que não vem pronta. Isso é um desenvolvimento, né? É uma disposição, né? E especialmente, né, Major, algo que a gente vem debatendo muito, porque também categorizar pessoas resilientes e pessoas não resilientes, isso não vem pronto, isso é desenvolvido, né? E, especialmente, ter uma rede que favoreça essa questão, não é um atributo individual, né? Então, acho que é interessante aí a gente marcar, né? Eu sempre cito nas minhas palestras, Glaucia, falando um pouquinho de resiliência, né? Eu moro aqui, como todo bom paulistano, enclausurado num condomínio no centro aqui da cidade, né? Então, outro dia eu não tenho filhos, então quem sabe seja mais fácil eu olhar de forma técnica, né? Então, outro dia eu vi aqui no playground aqui do meu próprio condomínio, o pai pondo uma criança no escorregador, né? E a mãe já pegava a criança quando ela descia, e a criança já andava, já tinha, né, não era um bebê de colo, não. E a mãe pegava ali, né, antes da criança bater numa caixa de areia, porque quem sabe se ela batesse numa caixa de areia, ela poderia pegar uma micose que poderia comer ele inteiro, vivo ali, em questões de minutos, sei lá, não sei o que ela pensava, né. E é um cuidado tão extremo, né, que aquela criança nunca vai sangrar, né? Sangrar no sentido não físico, sangrar no sentido, em todos os sentidos.
E quando você sangra, minha querida, você cria, pelo processo de aglutinação de plaquetas, né? Você cria ali a famosa casquinha, com a oxigenação, né? Com a oxidação, melhor dizendo, dessas aglutinações de plaquetas, você cria ali a famosa casquinha de ferida, que por sua vez pode criar até uma queloide, e por sua vez pode deixar sua pele ali mais grossa do que no local que está totalmente íntegro. A tendência é você não sangrar mais aquele local, né? Ou ter uma possibilidade menor de se sangrar naquele local. Isso são cicatrizes físicas que você pode reportar e, de certa forma, trazer para a alma, trazer para a vida, trazer para o psique, para todas as fases da vida, né? E que se a gente está falando do cuidado, do autocuidado, até da proteção, né? Entender que, de fato, a superproteção, ela é uma tortura. É Sem tóxica, nenhuma, né? É isso aí. Realmente, ela impede, né? A capacidade realmente de até buscar caminhos, né? De identificar isso, as famosas vulnerabilidades que nos compõem, né? De fato, somos vulneráveis. O que a gente faz com isso? Né? Uma outra questão que eu acho que é interessante, Major, a gente conversar, é até sobre as formas imprudentes de divulgação de notícias e de imagens. É o famoso fenômeno Vetter, né? Isso. Que vem lá do nosso querido romance Sofrimentos do Jovem Vetter, né? Veja bem, é muito difícil você controlar o ímpeto, né, das pessoas quererem publicar hoje. A rede social ela tomou uma noção em nossas vidas muito grande, né? Hoje você tem pessoas com uma dependência digital muito grande, né? Uma necessidade de estar diretamente e sempre postando coisas. Quando você tem acesso a... Outro dia mesmo, eu vi um post, né, de um colega meu, eu falei, puxa, mas que post desnecessário, né? Que coisa, um post com violência, não tinha somatória nenhuma num post daquele, né? E a gente percebe que as pessoas precisam disso, porque com isso você pode ganhar seguidores, né? Que você pode ganhar uma atenção, né, digital, que, por sua vez, quem sabe na vida dessas pessoas, possa estar substituindo por uma atenção real que elas precisam, porque nós sabemos que todo excesso é falta de alguma coisa. Então, aquelas pessoas que são muito, mas muito, muito ativas, né, em rede social, quem sabe estejam buscando nisso uma atenção, um grito de socorro que na vida real, na vida da carne, na vida presencial, elas não têm, né? Nós não somos aquilo, eu não sou aquilo que eu vendo na minha, entre aspas, vendo, né, na minha rede social, né? Aquilo que eu estou postando nas minhas redes sociais, quando eu ponho uma foto, quando eu ponho um vídeo, é o projeto de quem eu queria ser, quem sabe, seja isso, né? Mas a gente não é. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, quando você compra um iPhone ou qualquer celular desses smartphones mais modernos, quando você tira uma foto selfie dele, ele já vem de fábrica com 3 ou 4 filtros, salvo engano. Ou seja, Gláucia e Marília, quando você tira uma foto sua num celular hoje moderno, já não é mais você, né? Porque hoje praticamente se tem um movimento que certas coisas são praticamente pecados. Envelhecer é pecado, né? Você não pode envelhecer. A sociedade praticamente não te deixa envelhecer. Como se a outra opção fosse boa, né? A única outra opção que não tem, que nós temos, é morrer jovem, né? Então, a gente percebe que essas pessoas que têm acesso a filmes, fotos, né, de tentativas de suicídios consumados, e passam isso para frente, estão fazendo um desserviço muito grande. Eu faço parte de grupos de WhatsApp pelo Brasil inteiro, eu viajei por 14 estados, né, e nesses 14 estados eu formei grupos de abordadores. Eu sempre falo o seguinte, senhores, vocês podem, senhores e senhoras, é o meio militar, a gente fala senhores, mas vale para tudo, tá, gente? Vocês podem e devem
compartilhar coisas nesse grupo, porque esse grupo é técnico, ele tem que servir para estudo, né? Mas daqui, voar isto, né? Ou ejetar isso para uma rede social, Instagram, Facebook ou qualquer outras coisas, isso é terrível, isso faz um serviço muito grande. A pessoa que tem uma centelha suicida e vem em determinado local, e vem em determinada situação, e vem em determinado método, né? A possibilidade de um grito de socorro, pronto, é formado aí o fenômeno Werther. Ela vai tentar, quando ela tentar o suicídio, né? Ela vai tentar, quem sabe naquele local que ela viu, quem sabe pelo aquele método que ela viu, quem sabe por essas situações que ela viu em vídeos, que ela viu em fotos, e de alguma forma, vocês percebam, né? No Robbie Williams, né? Quando ele se matou, acho que era Robbie Williams, aquele ator americano, né? Sim. Houve uma onda, né? Que ecoou de suicídios consumados nos Estados Unidos de uma forma absurda. Isso é mais nada do que o fenômeno Werther. Agora, para eu findar aqui, diga-se de passagem, a gente não pode se calar, né? Não estou falando aqui porque a gente não deva discutir suicídio. Não, a gente tem que discutir suicídio. A gente tem que falar sobre suicídio de uma forma coerente, de uma forma não expositiva, de uma forma respeitosa e de uma forma técnica, né? Não eu buscar o estrelato, eu buscar seguidores em cima de corpos ou em cima de dores. Isso seria praticamente imperdoável. E se tem a marcação aí, né, do Setembro Amarelo e muitas questões, e a gente viu isso muito com Tiziana, né, Tiziana Paiva, quando ela chama atenção para esse aspecto de qualquer ajuda não ajuda, para posses muito indevidos, né, e até parece que esse ano a coisa melhorou muito, né, e entender isso, né, esse tema não encerra em setembro, não é à toa que estamos aqui conversando, né. Bom, primeiramente falar da Tiziana, que eu sou fã número 2, né? Número 1 é o restante das pessoas que a conhecem, mas eu sou fã da professora Tiziana, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Se ela estiver nos ouvindo, aí um beijo no coração dela, porque eu sou muito fã do trabalho dela. Olha, Gláucia, que todos os outros 11 meses sejam amarelos, né? É assim que eu tenho que responder isso para você, né? Não só setembro, mas que todos os outros 11 sejam amarelos. A gente está se aproximando do janeiro, que é o mês da prevenção da saúde mental, né? Da prevenção não, da saúde mental no Brasil. Mas a gente tem que entender que essas campanhas universais, elas são importantes, né? Elas fazem parte, né? Muito se questiona, será que o Setembro Amarelo ajuda realmente, né? Porque se questiona muito o aparecimento de engenheiros de obra pronta aí pelo Brasil, se questiona o elevado índice de suicídio que às vezes se dá em setembro, para a gente discutir isso daí, mas quem sabe nós não estejamos discutindo de uma forma correta, né? Olha, 15 anos de trabalho nessa área lógico, eu nunca busquei programas de televisão, e todas as vezes que eu participei, eu fui buscado por eles, né? Fui procurado por eles. Mas, basicamente, 15 anos de trabalho, eu apareci em 2 programas da minha vida, né? Eu sempre brinco, né, no começo das minhas palestras, olhem suas voltas, esse auditório não está lotado porque eu não vim falar sobre a importância da batata doce, nem como malhar abdômenes, eu vim falar sobre saúde mental. E saúde mental, ela não dá, de forma alguma, ela não dá nenhum tipo de holofote. E não tem que dar mesmo, né? Porque a gente não, daqui a pouco, vai ter estrelas ligadas à saúde mental. Mas, de certa forma, também, a gente tem que buscar isso daí, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Estamos propondo, sabe, Major, agora no dia 14 de dezembro, um workshop para finalizar esse ano de 2020 tão atípico, né? E nos reesperançar, aconchegar aí todos esses desafios que nos tomou aí 2020, que nos trouxe 2020, e poder nos reesperançar para um 2021 que ainda não sabemos, né, como será melhor, né? Será bem melhor. Pois é, pelo menos, né,
já temos mais experiência em ficar. A Glaucia fala do isolamento físico, eu falo do recolhimento, né? Acho que nós nos recolhemos um pouco mais, né? Mas eu quero aproveitar também, só para registrar aqui, que a Laura Besaglio estava falando da qualidade, né? Estava falando que estão lendo o seu livro agora, e que, Laila, que é excelente, né? E aí, continuando, né? Só para voltar, então, ao nosso tema, que estávamos falando, né? Do Setembro Amarelo, e que ele seja amarelo durante os 12 meses, né? Estamos aí, você também trouxe aí o Janeiro Branco, que é esse tempo, né? Que foi esse mês destinado a falarmos de saúde mental, e vamos, então, também ampliar um pouco para falar dessa psicoeducação, como essa psicoeducação para a saúde mental também, né? E aí, como é que podemos organizar esse Janeiro Branco de maneira que ele traga realmente contribuições para nós? Olha, eu acho que é fundamental a gente fomentar isso daí, principalmente nas universidades e escolas, né? Porque quando você fomenta isso de uma forma coerente, com alunos que serão futuros profissionais, ligados ou não à área da saúde mental, você faz com que uma nova geração cresça, né? Entre aspas, o crescer, mas com um novo conceito, né? Como a gente disse lá no começo da nossa troca de ideia, se a gente não mudar a cabeça hoje, né, dessas pessoas que estão aí diretamente trabalhando ou não com saúde mental, a gente não vai colher frutos positivos no futuro. Então, assim, lidar hoje, quebrar tabus, quebrar preconceito na área da saúde mental, principalmente em escolas, né? Eu tenho desenvolvido agora, e vou começar agora a aplicar em 2021, um trabalho para Zetex e Fatex, né? Como falar com o jovem, como desmistificar isso, né? A importância dele, de vez em quando, desligar essa maquininha aí e olhar um pouquinho para si, né? E ver e falar, né? Isso é verdadeira saúde mental. Então, não que a gente tenha que esquecer a nossa geração, né? A nossa geração está aí ativa, né? Mas a gente tem que investir na geração que vem atrás, né? Eles não podem sofrer os danos que a minha geração, que a nossa geração sofreu, né? Lógico que eu estou falando com duas profissionais aqui que têm total consciência, mas quantos milhões de pessoas com a nossa idade não têm essa consciência com geração à saúde mental e ainda pensam, sim, que depressão é frescura, que se cura isso com um tanque de roupa, ou se cura isso com carpindo um terreno. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, se eu tivesse que propor alguma coisa, a proposta seria agir diretamente na formação e na especialização desses jovens aí, e entre pré-adolescência, adolescência e no começo da maturidade. A gente tem que ter basicamente matérias ligadas à saúde mental no ensino médio e no ensino superior, né? Eu acho que o caminho é por aí. E quem sabe daqui a 10 anos a gente começa, não nós, mas quem estiver lá vai colher os frutos desse investimento que é a longo prazo. E eu fico pensando que isso realmente é a nossa base da compreensão da psicoeducação em saúde, que é oferecer informações claras, que é ter esse espaço de esclarecimento, de reflexão, de prevenção, né? E que certamente está aí, né? Então, essa é o nosso lema, né? do desenvolvimento dessa proposta, que integra realmente, não precisar de chegar na questão do desgaste tão grande, né? E quando a gente está pensando agora, até esse workshop que estamos oferecendo, então, em dezembro, agora dia 14, às 19h30, uma segunda-feira, reconhecendo as vulnerabilidades que ficaram aí expostas esse ano, né? Mas, sem dúvida, né? Acolhendo essas dificuldades, esses desgastes, e reesperançando, né?
que essa possibilidade, né, de ver novos caminhos, que isso também faz parte da psicoeducação. Fala, Major. E, Glaucia, você está falando uma coisa que eu não sei se você já leu esse estudo da Organização Mundial da Saúde, que fala que a cada $1 investido na prevenção é economizado, salvo engano, $50, né? Salvo engano, são 50. Depois dá um Google aí que vocês vão buscar isso daí. Só sei que a cada $1 na área da prevenção, na área da educação, né? Você acaba economizando, parece que $50 na área de tratamentos ou na área digamos, do tratamento dessas pessoas que possam vir a sofrer com algum tipo de transtorno de humor, transtorno de personalidade ou algo parecido. Além de todas as prevenções das relações, né, que possam ser aí abertas. Major, eu queria te fazer uma perguntinha pessoal, né? Estamos cá aqui, entre nós duas mineiras, você centrada. Suponhamos que você tivesse um incêndio e tivesse 5 segundos para salvar algo. O que você salvaria em 5 segundos de um incêndio? Começamos com terapia já, hein? Maravilhoso, gostei, né? Se eu tivesse 5 segundos para salvar algo... Isso. Que algo você salvaria? É difícil, você não me deu opções, né? Do que tem lá dentro para eu salvar, mas eu me salvaria. Você que põe lá dentro, você que põe, o negócio é seu. Aqui, na hora que o bombeiro chega num incêndio, ele sabe o que tem lá dentro? Não, ele busca... Então. Não, ele não, absolutamente não. Lógico que, né, a resposta seria lógica em salvar pessoas, né? Se eu tivesse vidas ali dentro, é a primeira opção e é a única opção que a gente tem. Depois existe uma hierarquia, né, no salvamento, mas assim, primeiro é a vida, depois o meio ambiente, depois é o patrimônio, né? Agora, se eu tivesse que tirar uma coisa lá de dentro, falando coisa e não pessoas, né? Livros. Eu acho que eu salvaria livros. E que é uma ampliação, né? E é interessante avaliar isso, porque, de fato, validamos coisas e sabemos que aquilo que é válido na vida, na nossa, né, também não são coisas. Né? Podemos também preservar, né? Mas é muito interessante. E essa figura, né, e esse trabalho aí do bombeiro, nos elementos, né, que salva o ar, salva a terra, salva a água, salva o fogo, né? Essa diversidade nessa forma de preservação realmente de vidas. Né? Isso é o princípio fundamental de qualquer bombeiro, né? Então, assim, se doar para uma pessoa, e a gente começa isso no ethos do guerreiro ali, na formação do bombeiro, na formação do militar, né? Essa semana mesmo, na sexta-feira, vai ter a formatura de uma turma de bombeiros, né? E é o que eu sempre digo para eles, vocês daqui a pouco vão fazer um juramento de salvar pessoas, se preciso for, com o sacrifício da própria vida, né? É a única profissão. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras polícias militares de outros corpos de bombeiros representam as únicas profissões que fazem esse juramento. Salvar pessoas, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. E eu acho que isso resume e traduz todo o âmago, né, de um bombeiro, de um policial militar, de uma pessoa que tem realmente em sua característica a vontade de ajudar. E eu fiquei muito tocada quando você fala das vezes que foi possível salvar e que recebeu um abraço do tentante. Eu acho que isso emociona, né? Certamente, pessoas desconhecidas podem nem saber o nome, mas que estão, né, ficam marcadas. Né? É isso aí. E, de certa forma, eu lembro, né, de não todas as faces, mas de todas as situações que envolveram essas pessoas, né? E são histórias comuns, Gláucia, né? Você acha que um tentante, quando tenta estar no pior momento da sua vida ali, próximo de dar fim da sua própria existência, você acha, meu Deus, que será que é a história dessa pessoa? Não, são histórias comuns que tiveram um desalinhamento, né, entre fatores exógenos e fatores endógenos, e as coisas não
não foram bem, né, de alguma forma, e não houve o autocuidado, não houve o principal, não houve o respeito para com essas histórias por parte dela mesma. E aí você percebe que a única coisa que a gente tem que fazer é acolher. Nós temos que nos servir ou nos transformar em cobertores no momento que essas pessoas se encontram mais nus ali, né, sem roupa. Você tem que, como se for um cobertor, né, para não expor essas pessoas mais do que elas estão ali, dilacerar, de uma certa forma, dilaceradas naquele momento. Então, o respeito é fundamental. E levar um pouquinho de calor também, né? Que o cobertor também traz esse calor. O nosso tempo correu. Quando eu olhei aqui, já estamos acabando. É isso aí. As pessoas que estão aqui no chat falando que estão adorando, falando um pouco do que a gente falou dos mitos e preconceitos em relação, né, à saúde e todos gostando muito e nos preparando, então, né? Te interrompi, Glaucia, no meio, mas o tempo é o nosso fiel da balança aqui, que chega para nos interromper, infelizmente. Eu só queria mostrar, contar a questão do abordo, quando você diz aí do cobertor, e eu acho muito lindo o abordador, que pode bordar, né? Que tem um avesso, tem algo para ser visto, mas é integrado, né? Então, que possamos fazer belos bordados, né? Major, nós queremos agradecer a sua presença, a sua pronta disponibilidade com esse papo mineiro, né? E tomara que venham outras. É isso aí. Eu que agradeço, Glaucia, Marília. Eu queria aproveitar a oportunidade de divulgar minhas redes sociais aqui, para quem quiser saber um pouquinho sobre abordagem técnica, tentativas de suicídio, né? Fala um pouquinho também de prevenção do suicídio. Então, no Facebook é o Major Diógenes Munhoz, no Facebook, Munhoz com Z no final. E no Instagram é diógenes.munhoz, diógenes.munhoz no Instagram. Então, para aqueles que estão nos assistindo e têm curiosidade de saber um pouquinho mais sobre essa técnica, sobre o que a gente faz aqui no Corpo de Bombeiros, sintam-se à vontade. Eu quero deixar uma frase final da minha participação aqui. Não vou falar uma frase minha, mas eu vou citar, eu vou parafrasear o mestre doutor Augusto Cury, né? O corpo humano ele tem mais de 10 trilhões de células. Mais de 10 trilhões de células. E nenhuma, absolutamente nenhuma, está pronta para morrer. Gratidão, obrigado pela oportunidade que vocês me deram, viu? Nós que agradecemos aí, muito bom. E aí, pessoal? Nosso brinde MG. Muito obrigada, gente, muito obrigada quem nos acompanhou aí. E aguardem, então, dia 14, podem olhar também nas nossas redes a respeito do workshop e sugiro seguirem o Major nas redes sociais, porque vale a pena, a gente aprende não só sobre isso, mas tem sempre alguma coisa bem bacana todos os dias lá. Obrigada, Major. Gratidão, Glaucia, obrigado. Tchau, tchau, parceira. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.